Olá a todos e olá a todas. Iniciaremos a aula de hoje com algumas definições iniciais e a primeira delas é sobre mudança climática. Mudança climática se refere a uma mudança no estado do clima que pode ser identificada por alterações na média e na variabilidade de suas propriedades e que persiste por um período prolongado. Pode ser atribuída direta ou indiretamente à atividade humana, que altera a composição da atmosfera global e que se soma à variabilidade natural do clima, observada ao longo de períodos de tempo comparáveis. As mudanças significativas na temperatura global, nos volumes e distribuição de precipitação, nos padrões de ventos e de outros elementos e variáveis climáticas que ocorrem ao longo das décadas são as evidências das mudanças climáticas. Outra definição importante para nós é sobre variabilidade climática. Refere-se a variações no estado médio e outras estatísticas do clima em todas as escalas espaciais e temporais, além de eventos climáticos individuais. A variabilidade climática pode ser devido a processos internos naturais dentro do sistema climático, que a gente chama de variabilidade interna, ou a variações em forçantes externos, naturais ou antropogênicos, o que chama-se de variabilidade externa. Outra definição importante é de anomalia climática, que vem a ser a diferença de um clima futuro em relação ao clima atual. Nos dias de hoje, usam-se 4 períodos de referência para os estudos de detecção das anomalias climáticas. Futuro próximo, aí 2020 a 2039, médio termo 2040 a 2059, final do século 2080 a 2099 e última década 2090-2099. Bom, no geral, a distinção entre os termos mudança e variabilidade climática depende da estrutura temporal, né, que os fenômenos estão sendo considerados. Mas, em relação à causa dos fenômenos, né, da mudança ou da variabilidade deles, é melhor atribuir o termo mudança à ação direta ou indireta do homem no sistema climático e deixar o termo variabilidade às oscilações ou alternâncias derivadas tipicamente de processos naturais. Se a gente observar essa figura aí do lado esquerdo, a gente tem lá na letra A, ao topo, uma variação periódica das condições climáticas, né? E se a gente observa o gráfico B, a gente pode perceber que essa mudança talvez documente uma transição rápida de um estágio médio para o outro, né? Aí onde está escrito mudança impulsiva da tendência central das condições climáticas. E dentro dessas oscilações podem ter ainda algumas variações que a gente pode chamar de semiperiódicas. Pequenas variações, por exemplo, na temperatura global. Mas considerando que essas variações semiperiódicas, quando enquadradas num espaço temporal mais longo, já demonstram uma grande diferença, né, das condições iniciais, aí, como no lado esquerdo desse gráfico B. Além disso, né, se a gente observa aí o lado C, existe uma tendência de queda da média dessas oscilações e depois essas tendências dessa queda, as tendências de variabilidade, elas ficam estacionárias, ou seja, há pequenos picos de subidas e descidas sem denotar especificamente uma tendência de mudança positiva ou negativa nas condições climáticas, né? E na letra D a gente representa um gráfico que aponta uma variabilidade crescente, ou seja,
as oscilações de determinado estado climático, vamos usar aqui com um exemplo para ficar mais fácil a temperatura, elas seguem um padrão aí do lado esquerdo da curva, do gráfico D, né? E conforme a gente vai avançando no tempo, a diferença entre esses picos de variabilidade, né, ela é maior. E isso também denota uma mudança nessa variação periódica. Então, existem muitas formas de se enxergar os padrões climáticos, né? Seja sob o ponto de vista de variabilidades mais naturais, seja observando algumas tendências de mudanças climáticas. Bom, sobre os conceitos de mudança e variabilidade climática, sobretudo quando a gente fala em mudança climática, apesar de ser uma expressão utilizada com conotação sensacionalista, não é de se espantar que o clima mude. Isso ocorre em todos os momentos e em todos os lugares. Uma normal climatológica, que a gente já viu que é aquele período de 30 anos, onde são extraídas as médias, né, para os elementos e para as variáveis climáticas, para fins comparativos. Então, uma normal climatológica nunca vai ser igual a outra. Haverá sempre mudança nos valores de referência quando se consideram dois períodos de tempo distintos para um mesmo lugar. Esse entendimento de que o clima muda e que está longe de ser constante ocorreu em meados do século XIX, lá 1840, 1850, quando foram obtidas as evidências irrefutáveis de ciclos glaciais do passado. Normalmente essas evidências eram evidências de fatos geológicas. Somente a partir da década de 50, de 1950, começaram a ser reunidos de forma sistemática os registros climáticos históricos e dados climáticos obtidos a partir de fontes indiretas. Essas fontes indiretas são chamadas de proxies. E o interesse em climas passados, né, campo de estudo da paleoclimatologia, foi motivado pelo conceito dos anos 70 de que o passado é a chave do futuro. Esse é um conceito importante nas ciências da Terra. E a partir daí cresceram os esforços para documentar e se buscar entender as condições ocorridas durante os períodos históricos e o passado geológico remoto, né, o mais antigo, quando o clima global variou em uma faixa ampla de extremos muito mais amplos. A gente vai ver alguns gráficos sobre isso. Bom, aí considerando o clima no passado remoto, né, no passado geológico remoto, a gente tem esse gráfico que denota a estimativa da temperatura global ao longo dos últimos 500 milhões de anos. Então esse talvez seja hoje o gráfico, né, a curva mais antiga de reconstrução paleoclimática, né, das temperaturas da superfície terrestre. Ele foi publicado por esses autores aí, Henkes e outros, né, e seus colaboradores, em 2018, nessa que é uma das revistas mais importantes das geociências, que é a Earth and Planetary Science Letters. Então eles utilizaram isótopos de oxigênio, a gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho, para reconstituir temperaturas médias da superfície terrestre. Então, a gente pode perceber que nos últimos 500 milhões de anos atrás, a temperatura média global, que hoje está por volta de 15 graus Celsius, né, ela oscilou muito. As temperaturas médias globais elas já foram muito acima, né, das temperaturas médias atuais. Quando a gente fala em aquecimento global, não é que o planeta está atingindo temperaturas que ele nunca atingiu antes.
Na verdade, quando a gente fala em aquecimento global, nós estamos falando de mudanças nas condições climáticas induzidas pelo homem que estão acelerando essas taxas de forma muito rápida, né? Então, se a gente observa esse gráfico, a gente tem aí alguns picos, né? O primeiro deles está lá em menos 500 milhões de anos, né? 500 milhões de anos atrás, onde as temperaturas médias da superfície ultrapassavam aí os 90 Fahrenheit, ou 32 graus Celsius, né? Depois a gente teve uma queda aí próxima a 450 milhões de anos, onde as temperaturas médias da superfície do planeta atingiram algo semelhante à atual, né? Importante destacar que nesse gráfico, essa linha cinza aí, perto da um pouquinho abaixo de 21 graus Celsius, ela divide, né, o limite para a ocorrência de calotas polares. Acima dessa linha, o que está no gráfico em vermelho, o planeta não teria condições de construir suas calotas polares, e abaixo a gente ainda tem essas calotas polares, aí nessas temperaturas representadas em azul. Enfim, seguindo no gráfico, a gente tem aí mais um pico perto de 420 milhões de anos, depois descer um pouquinho, sobe até 370, 380, perto de 32 graus Celsius. Veja, essa temperatura de 32 graus Celsius é um pouco mais do que o dobro da temperatura média atual do planeta. Depois houve uma queda aí bastante acentuada, perto aí de 360, entre 360 e 270 milhões de anos atrás, as temperaturas ficaram abaixo aí, as temperaturas médias da superfície ficaram abaixo aí desse limite de 20 graus Celsius aproximadamente, né? Depois a gente teve há 250 milhões de anos atrás, né, um novo pico de temperaturas mais altas. O Pangeia, que era o supercontinente, né, que existia na sua faixa equatorial, era muito quente para ter pântanos de turfa, por exemplo, que são elementos indicadores, né, de variações de temperatura. E depois houve uma queda até mais ou menos 175 milhões de anos, onde as temperaturas novamente voltaram ao patamar inferior a essa linha cinza, aí, essa linha de 20 graus Celsius aproximadamente. Depois as temperaturas voltam a crescer, perto de 100 milhões de anos atrás o efeito estufa era super quente no Cretáceo. Depois a gente teve o máximo térmico do Paleoceno Holoceno, aí a 50 Eoceno, aí perto de 50 milhões de anos atrás. E aí de lá para cá a gente teve uma queda acentuada aí das temperaturas médias na superfície, e nos anos atuais nós estamos experimentando uma subida. Veja que esse círculo vermelho denota aí os dias atuais, uma subida bastante íngreme, né, dessa curva. Nesse contexto de 500 bilhões de anos, né, obviamente as temperaturas médias atuais elas são baixas, né, mas quando a gente dá um zoom nesse mapa e traz ele para momentos num tempo geológico mais restrito, né, as condições mais perto do atual, a gente vê que existe realmente um aumento acentuado das temperaturas nos dias de hoje. Então, no passado geológico da Terra, as temperaturas na superfície do planeta já foram muito mais elevadas do que as que nós temos ontem, inclusive com temperaturas aí durante um longo período acima desse limiar, onde há a ocorrência de calotas polares no planeta. Interessante, esse gráfico, como eu disse no início, talvez a curva mais longa, né, de reconstituição paleoclimática das temperaturas médias do planeta Terra. Esse é mais um gráfico, né, que eu extraí do Museu de História Natural de Los Angeles uns anos atrás, e ele mostra uma reconstituição paleoclimática, né, da temperatura média da superfície terrestre em graus Celsius, né, acima do atual, naquela escala ele está em graus Celsius acima do atual, nos últimos 70 milhões de anos, né, bem diferente do gráfico anterior. E aí a gente pode observar
que, novamente, né, as temperaturas sempre foram mais altas, né, ao longo do... Quando a gente considera um passado geológico mais amplo, as temperaturas foram bem mais altas do que as atuais, né? A gente tem aí um pico de temperatura aí em perto de 50 milhões de anos, onde elas estavam cerca de 12 graus acima da temperatura atual. Essa linha pontilhada aí denota a temperatura nos dias de hoje, a temperatura média nos dias de hoje. E aí a gente vai ver que a partir desse pico em 500 milhões de anos atrás, a temperatura sempre obedeceu essa tendência de queda, né? Até praticamente aí os dias atuais. E aí nos dias atuais ela começa a subir, ainda em patamares inferiores à maior parte do gráfico, mas o que é mais interessante é a gente observar a inclinação dessa subida atual, né? Ou seja, ela não é inédita, né? A gente já teve aí algo em torno de 25 milhões de anos atrás, subidas bem verticais na temperatura, mas de fato não é tão comum, né? Então a aceleração da elevação da temperatura nos dias de hoje ela é realmente bastante evidente e de alguma forma é bastante notável aí no passado geológico. Bom, mas como a gente determina climas passados, né? Como a gente sabe, ou como a gente estima, né? A gente na verdade não sabe, a gente estima as temperaturas médias do planeta ou as condições de umidade na atmosfera terrestre no passado geológico. Não tinha medição, não tinha nada. Então, isso se faz através de inferências, através de métodos indiretos, alguns diretos, mas alguns indiretos de detecção, né? E aí existem, por exemplo, alguns ramos da ciência que se dedicam a produzir essa reconstituição do clima no passado, né? Dentre esses campos do conhecimento, a gente pode destacar aí a micropaleontologia, né, que vai procurar fósseis de pequenos organismos, né, no registro geológico, a paleoceanografia, que vai em grande medida também buscar evidências de vidas no passado, sobretudo organismos marinhos, né? A paleoclimatologia, que aí tem um conjunto, uma gama um pouco maior de métodos e técnicas para determinar os climas passados, e a glaciologia, né? Que é estudo das camadas de gelo, uma vez que os registros atmosféricos eles ficam bem preservados, né? Numa coluna de gelo. E esses campos do conhecimento eles utilizam muitas técnicas, né, que permitem essa reconstrução paleoclimática. Isso está, né, no quadro do lado direito, né? Então, só para citar algumas delas, não são todas, né, algumas mais conhecidas, a gente tem a dendrocronologia, que é o estudo dos anéis de crescimento de árvores, né? Existem os estudos de foraminíferos e radiolários, que são organismos microscópicos, né, que ficam presos no registro geológico. A gente tem o estudo da palinologia, né, que é o estudo do pólen, também que fica retido aí no registro geológico. Os estudos com isótopos de oxigênio em amostras de gelo, né, então quando o gelo se forma, ele captura bolhas de ar. E essas bolhas de ar, elas se mantêm preservadas. E dentro dessas bolhas, consegue-se determinar as condições climáticas do passado, pelo seu conteúdo de gases ou, eventualmente, até de micro-organismos que vivem dentro das bolhas de ar que ficam retidas nas camadas de gelo. Os isótopos de oxigênio também podem ser estabelecidos, né, podem ser extraídos de amostras de corais. Existem também métodos de datação de relevo kárstico que são importantes
e, obviamente, supermodelos computacionais que vão rodar milhões de informações por segundo para determinar e reconstituir o passado climático do planeta. Existem muitos métodos e eles avançam muito rápido nos dias de hoje, né? E existe uma produção científica de alto nível, bastante consistente na determinação de informações paleoclimáticas. Vamos ver umas imagens sobre algumas coisas referentes a isso. Bom, nessas imagens a gente tem aí alguns exemplos representativos desses métodos, né, para se determinar o passado climático da Terra que eu estava observando. Esse do lado esquerdo aí superior é a datação dos anéis de crescimento de árvores, né? Então esses vegetais eles oferecem aí uma ferramenta bastante precisa para a datação do passado climático recente do planeta, né? Os anéis eles conseguem obter taxas de crescimentos maiores ou menores, ou mais rápidas ou mais lentas, em função das condições climáticas, sobretudo temperatura e umidade, né? Quanto maior temperatura e maior a umidade, mais rápido crescem esses anéis nas árvores. E com isso a gente consegue, através de amostras dessas árvores, né, que podem ser datadas pelo método do radiocarbono, a gente consegue determinar o ano no qual, ou quantos anos atrás, no qual aquele anel foi construído, né, e em função da estrutura do anel, né, da sua espessura, sobretudo, a gente consegue reconstituir as condições climáticas daquele ano, daquela época. Então esse é um método já bem conhecido, ele tem técnicas bem, digamos, sólidas para essa determinação dessas idades, né, e do clima associados a esses momentos do passado recente. Foraminíferos são organismos unicelulares, né, que eles devem ser, ou eu acho que de fato são, os principais organismos presentes em registros fósseis nos oceanos, tá? Então, quase todos os foraminíferos, a grande maioria deles são organismos oceânicos, né? E eles secretam uma carapaça calcária, né? E aí essas carapaças são chamadas de vasas. Então essas vasas dos foraminíferos, essas carapaças, elas são estudadas, são uma técnica bastante conhecida da paleoceanografia, né? Esses registros de foraminíferos, eles podem ser bastante precisos em relação ao momento em que essa carapaça de carbonato de cálcio foi secretada, né, onde ela foi formada, e aí com isso a gente consegue também reconstituir, por exemplo, aonde o nível do mar esteve. Se a gente acha um foraminífero hoje num determinado depósito continental e ele é um foraminífero marinho, a gente sabe que na época em que ele foi formado, a posição onde ele está hoje estava debaixo do oceano. E se ele está nessa condição, era porque o planeta era mais quente, o nível do mar era mais alto para ter ocupado aquela área. Então é um pouco nesse sentido que existe a reconstrução paleoclimática utilizando esses organismos. E do lado a gente tem os radiolários, né? Essa figura com dois organismos aí são os radiolários. Os radiolários, assim como os foraminíferos, são protistas, né? Organismos unicelulares, e eles são planctônicos, amplamente distribuídos pelos oceanos, tanto atuais quanto os oceanos no passado. Ele permite que eles sejam utilizados também nessa reconstituição paleoclimática, e
na verdade, a principal diferença é que os esqueletos deles são formados por sílica. Sílica já é um organismo mineral, né? Um elemento mineral na formação de suas carapaças. Então, da mesma forma que os foraminíferos, os radiolários, apesar das suas diferenças, né? Um que tem a carapaça calcária e o outro a carapaça silicosa, mas ambos são organismos muito abundantes no registro geológico, né? Então eles são aí ferramentas ou indicadores, ou ainda a palavra proxies, bastante importantes para essa reconstituição. Embaixo a gente vai ter aí alguns tipos de pólen, né? Do lado esquerdo a gente tem alguns tipos de pólen que também são elementos fósseis importantes para a reconstrução do clima no passado. Depois a gente vai ter aí amostras, né, de corais, né, e esses corais também eles guardam aí elementos que permitem reconstrução paleoclimática. E aí amostras de gelo, né, amostras verticais de gelo, que, como eu disse, permitem a gente observar a ocorrência de bolhas de oxigênio, e essas bolhas guardam consigo informações sobre a atmosfera no passado geológico. Então são técnicas bastante conhecidas pela ciência, bastante precisas para se determinar e se estimar condições do passado climático da Terra. E, novamente, mostrando gráficos sobre o clima no passado remoto, aí a gente tem uma composição com dois gráficos, né? O de cima denota uma perspectiva de aproximadamente 1 milhão de anos atrás, aí para o lado direito do gráfico, até os dias atuais, aí no zero do lado esquerdo do gráfico. E os períodos aí, eles são variações entre períodos ditos frios, né, e quentes. Os períodos mais frios é onde essa linha azul, esse preenchimento azul está mais baixo, e mais quente são os períodos onde ele está mais acima, né? Então, esse gráfico é interessante para a gente perceber que existe aí uma oscilação. Se vocês olharem 800, 700, 600, depois 450, 350, 270 mais ou menos, ou 280. Depois ali 140 mil anos a gente teve repetição de períodos mais frios, né? E essa repetição de períodos mais frios ela vai coincidir com aquele ciclo mais longo de Milankovitch, né? Então esse é um tipo de registro bastante associado com aquele ciclo de mudanças na órbita da Terra em relação ao Sol, né? Que de fato são os principais indutores de grandes mudanças climáticas, né? E aí de grande variabilidade climática, para a gente usar o termo correto. E se a gente observa esse gráfico de baixo, né, ele mostra aí o registro dos últimos 140 mil anos. E aí o 140 está do lado direito, né, no eixo X, e os dias atuais estão do lado esquerdo. E esse gráfico ele não está mostrando temperatura, mas ele está mostrando sim a posição do nível do mar. Reparem numa coisa, há 140 mil anos atrás, o nível do mar, a curva azul, estava lá embaixo, bem no cantinho aqui do lado direito desse gráfico, na porção inferior, né? O nível do mar estava aproximadamente 120 metros abaixo do nível atual. Se a gente for caminhando com o gráfico, há mais ou menos 123, 122 mil anos, o nível do mar subiu muito nesse intervalo. Entre 140 e 123 mil anos, ou seja, durante 17 mil anos, 18 mil anos, o nível do mar subiu até mais ou menos aquela linha preta, que é o nível do mar atual. Bom, o que aconteceu para o nível do mar subir mais de 120 metros de forma tão rápida? Para o nível do mar subir, o conteúdo de gelo do nosso planeta tem que derreter. Então, ou seja, evidências que sugerem
ou que apontam uma subida do nível do mar, é igual detectar evidências de aumento na temperatura média do nosso planeta. Tá? Então, o registro oceânico ele segue o registro climático nessas condições. Temperaturas mais altas, nível do mar sobe, temperaturas mais baixas, o nível do mar desce. E essa descida do nível do mar, né, até novamente um patamar de 120 metros abaixo do atual, ela demorou muito tempo. Reparem nesse gráfico que caminhando para o lado esquerdo dele, né, a partir de 120 mil anos, o nível do mar ele desce um pouquinho, sobe, desce, sobe, sempre numa tendência de descida, até mais ou menos 18 mil anos atrás, que foi o último máximo glacial. Quando o nível do mar está muito baixo, quer dizer que o planeta está frio e que as calotas de gelo estão muito robustas, muito grandes, né? Então, reparem, o nível do mar demorou 17 mil anos para subir 120 metros e demorou mais de 100 mil anos para descer novamente esses 120 metros. Ou seja, o degelo ele é muito mais rápido do que o congelamento quando a gente está falando do oceano. Tá? Então é muito mais fácil destruir uma geleira do que construí-la com a mesma magnitude, né, no tempo. Ou seja, demora muito mais para construir uma geleira do que para degelá-la. E aí, há 18 mil anos atrás, o nível do mar esteve aí no nosso máximo glacial, né, ou seja, o máximo conteúdo de gelo no nosso planeta, ou na nossa última grande era glacial. E há 18 mil anos atrás, então, a gente teve essa transição novamente e o nível do mar subiu rapidamente de novo até os dias atuais, até mais ou menos as condições atuais, subiu aí de novo 120 metros, 125 metros até os dias atuais. Ou seja, o nível do mar ele demora muito mais para descer do que para subir, né? Quase 5 vezes mais rápido é o degelo e a subida do nível do mar quando comparado ao processo inverso, que é o congelamento e a descida do nível médio dos oceanos. Vamos dar uma olhadinha para ver o que aconteceu nesses últimos 18 mil anos. Essas figuras são bem representativas dos últimos 18 mil anos, né? Do lado esquerdo, a gente tem, na parte superior, o continente ártico há 18 mil anos atrás, e na parte inferior, o continente antártico há 18 mil anos atrás. Do lado direito, a gente tem as condições do Ártico nos dias atuais, na verdade, há 20 anos atrás, e as condições da Antártica nos dias atuais também aí do lado direito. Reparem que para o hemisfério norte, na cobertura de gelo do Ártico, né, a redução foi dramática. O conteúdo de gelo há 18 mil anos atrás, ele ocupava metade do território norte-americano. E hoje em dia, no verão ártico, essa calota de gelo ela está quase totalmente desaparecendo. Tá? Então, as perdas nesses últimos 18 mil anos elas foram muito acentuadas, sobretudo na camada de gelo do hemisfério norte do nosso planeta. No hemisfério sul, na Antártica, o mesmo não aconteceu. Isso se deve porque na Antártica as condições do gelo, né, os gelos estão sob condições atmosféricas muito mais frias, né? Então, mesmo que haja um aumento das temperaturas, a Antártica ainda é um continente muito mais gelado, né? Uma massa continental muito mais fria do que a do Ártico, por isso sofre um pouco menos os efeitos do aquecimento global. Mas eu quero dizer um pouco menos, não quero dizer que elas não sofrem. A Antártica hoje existem muitos registros que a parte marginal dela, ou seja, o entorno do continente antártico, ele está sofrendo degelo acelerado, né? Enquanto que as condições no interior do continente antártico, como ele também é muito elevado, altitudes acima de 3.000 metros, elas ainda são um pouco mais, digamos, estáveis em relação a mudanças climáticas.
Então, toda vez que te falarem sobre aquecimento do planeta, vocês podem dizer que sim, o planeta está aquecendo há mais de 18 mil anos, tá? E o que é importante a gente perceber é que, apesar de já estar aquecendo há muito tempo, existem algumas tendências de aceleração nesse aquecimento, e a maior parte dessas tendências de aceleração nos dias atuais são por ações ou por impulsionamento de ações do homem frente ao sistema climático global. Bom, então em relação ao sistema climático global, não é difícil perceber que a medida mais fundamental sobre a situação climática terrestre é a média global da temperatura do ar junto à superfície do planeta. Variações anuais e decenais nesse valor da média global da temperatura ocorrem devido a processos internos ao sistema climático. Eu quero dizer nesse momento é que, apesar da gente falar sempre em clima, e o clima é um conjunto de elementos, ele é determinado por um conjunto de elementos, normalmente o elemento que melhor consegue diagnosticar as mudanças e a variabilidade climática no nosso planeta é a temperatura atmosférica. E para esse valor, normalmente é computado o valor médio global da temperatura do ar. Normalmente é a variável principal na detecção das mudanças e variabilidade climática. E considerando isso, é relevante pensar nos forçantes climáticos e nos feedbacks correspondentes. Os forçantes climáticos são perturbações, ou seja, alterações no sistema climático, e são definidos como positivos quando aumentam a temperatura média global e negativos quando diminuem, quando a diminuem. Ou seja, forçantes climáticos são perturbações no clima, e esses forçantes são positivos quando eles resultam num aumento da temperatura média do planeta, e esses forçantes são negativos quando eles diminuem a temperatura global média do planeta Terra. Esses forçantes do sistema climático podem ser de origem natural ou antropogênica, causada pelo homem. E a intensidade das alterações na temperatura global depende desses feedbacks, que também podem ser positivos ou negativos, respectivamente aumentando quando positivos ou diminuindo quando negativos as temperaturas globais. Então existem as perturbações, que são os forçantes, e as respostas do sistema climático, que são os feedbacks. Então, determinados forçantes, eles geram tipos de respostas mais ou menos intensas sobre o sistema climático global. E essas respostas são chamadas feedbacks. Bom, a lista com os forçantes climáticos, ela não é tão longa, e esses forçantes eles podem ser subdivididos, em cinco grupos. O primeiro é sobre tectônica de placas. O segundo está relacionado a periodicidades astronômicas. O terceiro, variabilidade solar. O quarto, erupções vulcânicas. E o quinto, mudanças induzidas pelo homem. Reparem que os quatro primeiros são essencialmente forçantes naturais do sistema climático, que vão aí produzir a variabilidade climática na forma como a gente conhece. E o último, associado à ação antropogênica, que ele tem sido bastante debatido e é, sobretudo, de fato, o único no qual nós temos alguma capacidade de agir, que são as mudanças induzidas pelo homem, que levam justamente às mudanças climáticas na forma como a gente está conceituando nessa disciplina. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses forçantes. Bom, sobre a tectônica de placas, na escala geológica de tempo, houve grandes mudanças na posição e no tamanho dos continentes,
né, como todos sabem, na configuração das bacias oceânicas, né, no formato delas e na profundidade delas e na morfologia dessas bacias e na composição química da atmosfera. Essas mudanças alteraram em grande medida o albedo superficial terrestre, né? Então, o albedo é o grau de absorção ou refletividade da superfície do planeta. Modificaram também as concentrações de gases de efeito estufa e os padrões globais de circulação atmosférica e oceânica. Já as periodicidades astronômicas, a gente já viu em uma de nossas aulas, né? A gente pode aí exemplificar, a melhor forma de exemplificar isso são com os ciclos de Milankovitch, que é o nome dado ao conjunto de variações de longa duração da órbita e da posição relativa do planeta Terra em relação ao Sol. Isso vai definir, né, enorme variabilidade na quantidade e na distribuição da radiação solar sobre a superfície do nosso planeta. Então, esse é um forçante importante porque ele induz a feedbacks bastante significativos em termos de aumento ou diminuição da temperatura do nosso planeta, tá? E são esses feedbacks que levam às grandes modificações, por exemplo, no tamanho das calotas polares e na posição, né, na elevação ou na redução do nível dos oceanos. Então, dentre esses movimentos que a gente já viu, não vou explicar de novo, a gente tem os de mais longa duração, que é aí exemplificado pela excentricidade da órbita terrestre, né, passando de mais circular para mais elíptica, em ciclos de 100 mil anos e em ciclos também de 500 mil anos. A gente tem o segundo movimento na faixa aí de 40 a 50 mil anos, né, de recorrência, que é a obliquidade do eixo de rotação, né? O eixo ele fica um pouco mais inclinado e um pouco menos inclinado a cada 40, 50 mil anos, o que leva a maior exposição de determinado hemisfério para o Sol. E o terceiro tipo de movimento é o de precessão dos equinócios, que é esse movimento de rotação, né, na posição do eixo, que vai gradualmente, a cada 20 mil anos, trocando, né, a época do ano onde a gente tem aí as condições como nós conhecemos como verão e inverno, né? Então a gente já sabe que a cada aproximadamente 22 mil anos a gente tem uma mudança nesse eixo aí, e isso vai fazer com que haja alternância entre as estações do ano nos hemisférios. Outra forçante climática importante é a variabilidade solar, né? E é sobretudo importante na nossa escala de tempo, na escala de tempo do homem, né? A gente pode considerar o Sol uma estrela variável e, na atualidade, os seus ciclos de manchas, né, duram aproximadamente 11 anos. E aí a figura exemplifica, né, esse período entre 96 e 2006, onde a gente passou de um mínimo de manchas solares lá em 96, chegando a um máximo em 2001, voltando novamente a um mínimo em 2006. E existem também os ciclos magnéticos do Sol, que duram cerca de 22 anos. Existem ainda variações de maior duração e todas essas influenciam diretamente a quantidade de radiação solar que atinge a superfície terrestre. O nome dessa ciência que estuda as oscilações nessa estrela é heliofísica, hélio de Sol, né? E a NASA tem o principal laboratório global para os estudos do Sol, com muito material interessante. Obviamente, em inglês, segue aí o endereço. Bom, outra forçante climático relevante são as erupções vulcânicas, né? Grandes erupções explosivas
injetam poeira e gases sulfurosos até a estratosfera, formando gotículas de H2SO4, que é o conhecido ácido sulfúrico. As plumas de erupção equatoriais, né, se espalham pelos dois hemisférios. Ou seja, quando o vulcão está no Equador, essa pluma de aerossóis e esses gases, eles se espalham pelos dois hemisférios em função da rotação diária do planeta. Algumas evidências apontam que grandes erupções podem estar associadas ao resfriamento global médio de vários décimos de graus no ano após o evento. Esse resfriamento na superfície do planeta ele vai ocorrer porque existe a reflexão e o espalhamento da radiação solar incidente, o que diminui, né, a quantidade de radiação que chega na nossa superfície. A gente tem algumas imagens, primeiro da erupção e agora dessa última grande explosão vulcânica, né, no Monte Pinatubo, aí na década de 90. Bom, por fim, as mudanças induzidas pelo homem são também forçantes climáticos relevantes, né, obviamente. O acúmulo dos gases de efeito estufa, tais como o dióxido de carbono e o metano na atmosfera, desde a aurora da era industrial, né, desde o início da era industrial, representa uma forçante positiva para a mudança climática na forma de aquecimento global. As atividades humanas também levaram ao acúmulo de aerossóis na troposfera, o que induziram um resfriamento parcialmente compensatório do aumento dos gases de efeito estufa, né? Mudanças no uso da terra e na cobertura do solo também levaram a um pequeno aumento no albedo superficial do planeta, o que contribui também ao resfriamento. Então, os forçantes climáticos induzidos pelo homem, eles promovem tanto feedbacks positivos quanto negativos, tá? Então, não é só feedback positivo como aumento de temperatura, não. As mudanças induzidas pelo homem devem ser entendidas no contexto da forçante radioativa global, ou seja, nas alterações globais que interferem no efeito estufa, o que na prática reduz a quantidade de emissão de ondas longas para o espaço, ou seja, as ações do homem, sobretudo na emissão de gases de efeito estufa, elas atuam nesse balanço de radiação do planeta Terra. O balanço de radiação a gente viu também uma das nossas primeiras aulas, né? O balanço de radiação, ele diz respeito à radiação que é emitida pelo Sol e que atinge a superfície do planeta, e também diz respeito à radiação terrestre que deve ser emitida de volta para o espaço, né? Então, as ações do homem, elas interferem sobretudo na radiação terrestre que deveria ser emitida de volta para o espaço. Quando essa radiação terrestre que deveria ser emitida de volta para o espaço, ela fica retida, a gente tem o bem conhecido efeito estufa, aumentando as nossas temperaturas. Então, relacionado às mudanças induzidas pelo homem, a gente tem emissão de gases, né, e mudanças significativas no uso e cobertura do solo. Se a gente observar esse gráfico, a gente tem aí no eixo X, né, a escala temporal entre 1850 e 2010. No eixo Y, a gente tem a quantidade de emissão de CO2 para a atmosfera, né, em gigatoneladas de CO2 por ano, né? A gente já viu também essa unidade. E aí a gente consegue perceber que a queima de combustíveis fósseis e a silvicultura, né, e outros usos da terra, elas vinham caminhando com emissões bem baixas, abaixo de 5,
até mais ou menos aí os anos de 1900, quando ambas começam a aumentar, né? Mas definitivamente, a partir da década de 50, houve uma explosão nas taxas de emissão antropogênica de CO2 para a atmosfera, né? Enquanto que atividades ligadas à silvicultura se mantiveram aí num patamar, digamos, um pouco maior do que no início, né, da série temporal aí desse gráfico, mas ainda num patamar muito mais baixo quando comparado à queima de combustíveis fósseis e produção de cimento, queima de florestas e outras fontes de emissão antropogênica de CO2 para a atmosfera. E aí, no pequeno gráfico do lado direito, a gente tem emissões cumulativas de CO2 num comparativo de 1750 a 1970 e de 1750 até 2011. Né? Então a gente pode ver que, de fato, foi nos últimos 50, 60 anos onde, de fato, houve uma explosão dessas emissões cumulativas de CO2, chegando aí em taxas atuais a 2.000 gigatoneladas de CO2 emitidos por ano. Não existem dúvidas sobre o aquecimento recente do sistema climático global. A atmosfera e os oceanos se aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram e o nível do mar global aumentou. E a gente pode dizer que essas mudanças elas ainda estão gradualmente acontecendo nos dias de hoje. E a influência do homem no sistema climático é clara, e as emissões antropogênicas recentes de gases de efeito estufa são as maiores na história. Mudanças climáticas recentes promovem impactos ambientais nos sistemas humanos, ou seja, nós promovemos impactos nos nossas próprias atividades, e nos sistemas naturais que lutam para se adaptar a essas novas condições. Então, a partir daqui, eu vou trazer um conjunto de dados e informações sobre as mudanças climáticas, né? Sobre essas mudanças climáticas que, dentro do contexto, a gente já está entendendo que elas estão relacionadas à presença do homem, à sua atuação, né? Como um forçante climático, induzindo a aumento de temperaturas e outras mudanças nas condições climáticas, né, do planeta. E esses dados foram extraídos, que eu vou mostrar, foram extraídos do relatório do IPCC de 2014, que foi a quinta avaliação, né, global do IPCC. A sexta está para sair agora no ano de 2022, né, então isso só vai ser atualizado, mas já existem até algumas evidências novas, algumas novas informações, e também sobre o painel brasileiro de mudanças climáticas, aí coordenado pela COP e o FRJ, e tem muitas também informações relevantes para nós aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui para frente. Bom, antes da gente entrar nos resultados propriamente ditos, né, cabe dar um recado sobre as teorias negacionistas, né? E aí eu estou falando de teorias científicas negacionistas, né? Existe uma produção de literatura científica, de estudos científicos que negam o aquecimento global induzido pelo homem, né? Não cabe aqui eu falar sobre teorias malucas da conspiração ou opiniões de redes sociais, porque isso a gente precisa refutar antes de realmente pensar em levar a sério.
Então, nesse artigo, que é intitulado Learning from Mistakes in Climate Research, que é Aprendendo com os Erros na Pesquisa Climática, de 2016, os autores fizeram uma avaliação de vários artigos científicos associados ao tema de pesquisa climática e mudanças climáticas, né? Então, eles mostram, né, que 97% da produção científica endossa o aquecimento global antropogênico, né, o aquecimento global induzido pelo homem. Os outros 3% dos artigos que rejeitam o aquecimento global induzido pelo homem, eles passaram por uma ferramenta de análise, né, que esses autores criaram, e revelam algumas coisas importantes. Uma coisa comum entre esses artigos que rejeitam o aquecimento global antropogênico é que faltam informações de contexto, e eles também ignoram informações que não se encaixam nas conclusões. Em muitos casos, as deficiências desses trabalhos são devidas à avaliação insuficiente de modelos climáticos, levando a resultados que não são válidos, né? E aí eles conseguem fazer algum tipo de ajuste, né, humano nos resultados para conseguir sustentar aquela teoria. Outras fraquezas desses estudos incluem falsas dicotomias, métodos estatísticos inadequados ou conclusões baseadas em física mal concebida ou incompleta. Bom, a ciência nunca está estabelecida, né? Um resultado científico ele nunca é absoluto, né? E tanto que os artigos convencionais, né, que aceitam as mudanças climáticas causadas pelo homem, quanto os negacionistas, eles devem ser revistos, né? Então, a proposta desse estudo foi fazer uma revisão sobre os estudos de mudanças climáticas, né? Então, basicamente, é que a grande minoria dos estudos, né, resumindo, sobre pesquisa climática, elas negam o aquecimento global antropogênico, e dentre esses que negam, todos eles têm muitos erros evidentes em relação ao método científico mais convencional. Bom, esse gráfico ele mostra a média global combinada das concentrações dos principais gases de efeito estufa, né? No eixo X a gente tem aí resultados desde a década de 1850 até aproximadamente 2010, né? Então são aí 160 anos de informações. E no eixo Y, no eixo vertical, esse em verde do lado esquerdo, a gente tem a concentração do dióxido de carbono em partes por milhão, e do lado direito, né, em laranja, a gente tem as concentrações do gás metano em partes por bilhão, e também em vermelho a gente tem a escala da concentração de óxido nitroso em partes por bilhão também. Bom, todos os resultados dentro do gráfico apontam para um crescimento, sobretudo a partir da década de 50, na concentração desses gases, né? O CO2 sempre foi o gás com maior concentração na atmosfera, né? Ele continua assim sendo, e a partir da década de 50 também a sua concentração aumentou numa ordem de grandeza um pouco maior do que os outros gases. Então, esses são resultados bastante irrefutáveis de que as concentrações dos gases aumentaram, né? Sobretudo pelo boom da industrialização a partir da década de 50, e isso faz com que hoje a gente tenha aí níveis alarmantes, né? Todas essas concentrações para o ano de 2021, né, que é o ano atual, elas são ainda maiores do que quando comparadas aí nesses últimos resultados perto de 2010.
Bom, quando a gente considera o acúmulo de energia no sistema climático da Terra, é importante a gente considerar, conforme está nesse gráfico aí, a concentração de energia sobre os oceanos, né? Então a gente tem nesse gráfico resultados a partir da década de 60 até os anos de 2010, e as cores no gráfico representam o quanto foi acumulado de energia na parte mais superficial do oceano, em azul mais claro, na parte mais profunda dos oceanos, no azul mais escuro, nas camadas de gelo aí em cinza, e sobre a superfície terrestre em marrom, e sobre a atmosfera, né, em lilás. Isso representa basicamente, né, que os oceanos eles acumulam mais calor porque eles perfazem mais de 70% da superfície da Terra. Tá? Aí, nesse sentido, mais de 90% do que aqueceu no planeta entre 1971 e 2010 está armazenado nos oceanos, e apenas 1% na atmosfera, porque ela é de fato uma fina camada de gases, né? Que encobre a superfície terrestre, não comparável ao volume de água existente nos oceanos. Nos oceanos, o aquecimento tem sido detectado em todas as camadas, sobretudo entre 0 e 700 metros de profundidade, que é essa camada aí mais superficial do oceano global. Bom, esses gráficos eles mostram a anomalia da temperatura média global na superfície terrestre, combinando terra e oceano, né, combinando informações detectadas sobre os continentes e sobre os oceanos entre 1850 e 2012. O interessante de gráficos de anomalia de temperatura é que os resultados do gráfico eles não apresentam de fato uma temperatura real medida. Eles representam uma anomalia positiva ou negativa, ou seja, o quanto variou em relação à média de 1986 e 2005, nesse caso. Reparem aí no eixo Y, né? Temperatura em graus Celsius relativa a 1986 a 2005. Nesse caso, eles traçam uma média da temperatura entre 1986 e 2005 e tratam o quanto variou em relação a essa média aí nos anos entre 1850 e 1900. Então, se a gente perceber que a gente vai e olhar esse gráfico de cima aí com médias anuais, a gente vê que esses valores aí do lado esquerdo são negativos, né? Entre menos 1, menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2 até 0, né? Ou seja, até mais ou menos o ano de 1980, as anomalias eram negativas, ou seja, as temperaturas anuais medidas entre 1850 até 1980, mais ou menos, estavam alguns décimos de graus inferiores à média detectada entre 86 e 2005. A partir da década de 80, então, as médias são superiores, cerca de poucos décimos de grau acima, 0,1, 0,2 e aumentando. O mesmo vale para as médias decadais, né? Então extrai-se um resultado médio das temperaturas das décadas de 80 até as décadas de 2000 e compara-se com os resultados de décadas anteriores, retornando até 1850, onde as temperaturas eram até 0,6 graus Celsius abaixo dessa média mais atual, né? Então aí a partir aqui dos anos 80, a partir dos anos 2000, na verdade, as médias decadais superaram, né, as médias históricas aí entre 1986 e 2005 em até 0,2 graus acima do detectado anteriormente.
Então, existem algumas coisas que a gente pode dizer sobre as temperaturas, né? As temperaturas médias da superfície global do planeta Terra aumentaram 0,85 graus Celsius, né? E aí com um desvio padrão de mais ou menos 0,2, se for considerado uma estimativa linear entre 1880 e 2012. Em 1976 foi a última vez que a média anual da temperatura da superfície do planeta foi menor que a média nesse período. Todos os anos entre 2000 e 2016 constam entre os 17 maiores registros de aumento da temperatura desde 1880 e 2012. Se formos ainda considerar o ano de 2020, 2020 foi o segundo ano mais quente no planeta desde 1880. Né? Ele foi um pouquinho menos quente que 2016, mas até mais quente do que os outros anos desde então. Né? Então, desde 1880, 2016 foi o primeiro ano mais quente e 2020 o segundo. Já esse gráfico aqui é super interessante, super importante. Ele mostra um aumento na temperatura média do planeta, né? E esse aumento é referenciado à normal climatológica de 1961 a 1990. E aí a gente tem aí 4 curvas interessantes, na verdade 4 linhas de tendência interessantes. Bom, primeiro o que esse gráfico mostra é que entre 1850 e 2000 as temperaturas vieram aumentando de uma forma geral, né? Mas no eixo Y, do lado esquerdo, a gente tem aí a diferença entre a média com a normal climatológica que eu falei, e aí é um gráfico de anomalia, e nesses gráficos esse valor aqui é a diferença em graus Celsius entre uma média que foi estimada e as temperaturas medidas a cada ano, né? Então, esses valores estiveram negativos, como eu havia dito, até mais ou menos a década de 70, e a partir da década de 70 os valores da anomalia eles são sempre positivos quando comparado a essa média da normal climatológica. O que tem de interessante nesse gráfico é o seguinte: a linha vermelha aponta uma linha de tendência considerando 150 anos. E nesses 150 anos, considerando eles, né, a velocidade de aumento da temperatura foi de 0,04 graus Celsius por década. Se a gente considera um período menor, a linha lilás aponta isso, de só 100 anos, essa taxa, a linha é muito mais inclinada, o que quer dizer que essa taxa por década foi maior. Ela foi de 0,07 graus Celsius por década. Quando a gente considera a linha laranja, a linha de tendência laranja, considera os últimos 50 anos. E se a gente pega essa taxa de crescimento na temperatura, ela já foi de 0,12 graus Celsius por década, ou seja, em 50 anos, vezes 12, a temperatura aumentou 0,6 graus, né? E se a gente considera a linha de tendência amarela, que verifica os últimos 25 anos, a aceleração no aumento das temperaturas ela foi maior ainda, de 0,17 graus Celsius por década. Ou seja, considerando esse registro, né, desde os 1850 até os dias atuais, e se a gente considera períodos cada vez menores de tempo, né, a gente vê que as linhas de tendência vão sendo inclinadas, o que quer dizer que nos dias atuais a aceleração do aumento na temperatura ela é maior do que antigamente. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Ártico, né, e as variações no seu conteúdo de gelo. Aqui são as variações entre a década de 80 e os anos 2020, então nos últimos 40 anos, e mostram o mínimo gelo no Ártico que ocorre no verão, né? Então, essas são as variações na área
do Ártico durante o verão no hemisfério norte, né? E veja como elas vão reduzindo drasticamente desde a década de 80. A gente teve ali um pico em 1996, mas depois a queda foi bastante brusca, até sobretudo o ano de 2012. 2014, 2015 subiu um pouco e em 2020 a gente está numa situação intermediária. Como a gente viu, né, existem oscilações e as oscilações são naturais, né? Mas existe uma tendência, né, se a gente fosse traçar uma linha intermediária, cada um desses pontinhos vermelho é uma tendência bastante acentuada na área coberta por gelo no verão no continente ártico. Em relação à elevação do nível do mar, é mais que fundamental que ela seja contextualizada com a extensão das calotas polares, né, das camadas de gelo sobre a superfície terrestre, né? Se a gente observar esse gráfico aí indicado pela letra C, que é o gráfico da extensão de gelo, a gente vai ver que existe aí os dados para o Ártico, né? São dados mais completos, desde os anos 1900, né, nessas linhas superiores, e na Antártica aqui na parte de baixo. Eles sempre usam a extensão da área, né, de gelo no verão, né, para a gente ter uma melhor ideia nas piores condições do ano para esse tipo de estrutura, né? No Ártico, a extensão do gelo reduziu cerca de 4,1% por década desde 1980. E no comparativo com a Antártica, né, também para o mesmo período, a extensão cresceu cerca de 1,8% por década, né? Então, nesse contexto atual de mudanças climáticas, enquanto uma camada de gelo reduz drasticamente, como a gente viu aí um pouquinho antes e como a gente vê nesse gráfico, no Ártico, né, na Antártica, a gente tem um efeito inverso. E nesse sentido, se a gente contextualizar com o gráfico indicado pela letra D, o gráfico aí abaixo, que é o gráfico que trata da mudança no nível médio dos oceanos entre 1900 e 2010, a gente vê que ele vem aumentando aí alguns centímetros, né? E o nível global dos oceanos cresceu 20 centímetros entre 1901 e 2010, né? Parece pouco, mas se a gente pega 20 centímetros e espraia isso para toda a extensão do oceano global, que compõe mais de 70% da superfície do planeta Terra, é um volume bastante considerável de água que está sendo colocado em questão, né? E o crescimento do nível do mar está ajustado a muitos outros critérios do que simplesmente ao derretimento de gelo do Ártico, né? Existem aí o aquecimento, que faz com que as moléculas de água se expandam, e existe troca com outros reservatórios externos, né? Com gelo de montanhas, por exemplo, com a extração de água dos continentes e outros elementos aí que compõem a lógica do aumento do nível do mar, que a gente vai ver em algum outro momento. Ainda sobre as projeções na distribuição da elevação do nível do mar, uma coisa que eu não falei e que é bastante relevante é que quando a gente fala o nível do mar está subindo, ele não está subindo de forma homogênea em todos os cantos do oceano global, tá? A espacialização da elevação do nível do mar ela é bastante heterogênea, ou seja, existem lugares nos oceanos onde a subida do nível do mar é mais evidente e em lugares onde a subida do nível do mar não é evidente. Inclusive, existem lugares onde o nível do mar não aparenta estar subindo, né? Então, se a gente observar esse mapa, né,
construído pelas projeções do IPCC, a gente vê que em vermelho a gente tem áreas onde o nível dos oceanos está subindo a taxas acima de 20, subiu em taxas acima de 20 centímetros nos últimos 100 anos, né? E em azul a gente tem áreas onde o nível do mar desceu a taxas superiores a 20 centímetros por ano. Então, de uma forma geral, as áreas onde o nível do mar está subindo de forma mais evidente é no hemisfério norte, né, mais perto das grandes áreas de degelo do Ártico, né? E junto à Antártica a gente tem uma tendência inversa de longo prazo na composição das curvas de subida ou descida do nível do mar. Na grande área em amarelo, as medições mostram que não houveram variações positivas ou negativas significativas nesses últimos 100, 110 anos. Já essa figura mostra de forma animada como existem diferenças na distribuição da altura da superfície do oceano, né? Das mudanças na altura da superfície do oceano. Então a gente vê que nas áreas em vermelho você tem maiores pulsos de elevação no nível do oceano, sobretudo associado ao aumento da temperatura do planeta. Em algumas áreas em azul a gente observa aí a diminuição dos níveis do oceano. Isso aí mostra o exemplo claro, né, da corrente do Golfo. Aqui do outro lado a gente tem uma tendência clara associada aos movimentos de Laninha, né, no Pacífico Equatorial, e aí a gente tem aí também esse efeito de Laninha com o aumento da superfície do oceano devido ao aquecimento junto ao leste asiático, ali Indonésia e norte da Austrália. Bom, em relação à precipitação, né, dados de precipitação sobre áreas continentais, nas latitudes acima de 30 graus, tem aumentado no período entre 1906 e 2005. Em áreas continentais no Equador, entre 10 graus norte e 10 graus sul de latitude, há uma tendência de diminuição na precipitação desde a década de 70. Foram também verificados significativos aumentos no número de eventos de enxurradas, ou seja, chuvas muito volumosas em curto espaço de tempo. E houve um prolongamento dos períodos de seca, também identificados desde a década de 70 em algumas áreas tropicais. Vamos ver aí mais algumas informações sobre isso. Essas imagens tratam da intensidade da precipitação, né, as duas de cima, A e B, e dos dias secos, né, onde não chove, a quantidade de dias que não chove, aí no gráfico de baixo, no gráfico do mapa de baixo, né. O que a gente pode destacar é que em ambos os resultados, o período considerado aí nos gráficos do lado esquerdo são desde 1870 e projetando, né, até os anos 2000 e depois uma projeção futura até o final do século, né? Então essas projeções elas são interessantes porque elas mostram aí, apontam, né, variando essas linhas vermelhas, verdes e azuis, diferentes cenários de concentração de gases. Isso é um tema que a gente não vai entrar mais aprofundadamente nessa disciplina, mas é basicamente o seguinte: existem cenários de mudanças climáticas baseados em diferentes projeções de aumento na concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, considerando diferentes projeções de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, sobretudo o CO2 e o metano, existem diferentes projeções para os feedbacks climáticos, né? Então,
Então, se a gente observar aí o gráfico de precipitação, a gente tem medições entre 1880 até o ano 2000 que já apontavam aí uma ligeira tendência de aumento na intensidade da precipitação, mesmo que ela não fosse homogeneamente espalhada pelo mundo. A gente consegue ver aí no gráfico, no mapa do lado direito superior, que essas chuvas estão mais concentradas realmente, né, os maiores volumes no hemisfério norte, nas maiores latitudes, também em boa parte do continente asiático, né, aí no noroeste da América do Sul e no leste africano, né, como também no sudeste asiático. As projeções para 2040 e 2080 apontam crescimento bastante significativo, seja no cenário mais pessimista, a linha em vermelho, seja no cenário menos pessimista, que é a linha em azul. E mesmo consegue ser observado aí para os dias secos. Se a gente observa o gráfico na porção inferior esquerda, a gente tem uma tendência também positiva entre 1880 e 2000 nas quantificações desses dias mais secos por ano, e as projeções elas ou apontam uma estabilidade aí a linha azul, ou apontam crescimentos maiores ou menores na linha vermelho e verde também, de acordo com variações nos cenários de concentração de gases de efeito estufa. No mapa de dias secos, que é esse mapa D aí, a gente consegue perceber que boa parte do território brasileiro é afetado por isso. Então existe uma tendência aí realmente do aumento no número de dias secos, no sul africano, na Europa, no oeste da Austrália, enquanto que nas outras áreas, né, onde a intensidade da precipitação vai aumentar, a gente tem uma tendência inversa, né, de uma diminuição de dias mais secos lá no norte e nordeste asiático e no norte e extremo norte da América do Norte. Bom, essas são algumas das projeções para essas áreas. Bom, em relação à umidade, né, a umidade específica superficial vem aumentando desde 1976, numa associação clara aos aumentos superficiais de temperatura nos continentes e nos oceanos. Cabe destacar que a umidade específica é a massa de vapor pela massa total do ar, né? Ou seja, é a quantidade de vapor d'água contido numa determinada parcela de ar, e normalmente a gente mede isso por grama por quilo, né? Grama de umidade por quilograma de ar. Sobre a superfície dos oceanos, o volume total da coluna de vapor d'água cresceu 1,2% por década desde 1988. Totalmente compatível com os dados da temperatura de superfície do mar, ou seja, enquanto a superfície do mar vai aumentando, há maior evaporação e, portanto, maior umidade específica na atmosfera. Desde 1970, a quantidade de vapor d'água sobre os oceanos cresceu cerca de 4%. Então, ainda sobre umidade, esse mapa mostra o tamanho da coluna de vapor d'água sobre a superfície dos oceanos. Então, a gente tem aí também, de forma bastante heterogênea, o aumento por década, né, da umidade sobre os oceanos. Aí a gente vai ver que em algumas áreas específicas, sobretudo lá no Atlântico Norte, né, onde houve um maior aquecimento dos oceanos, a gente tem maior quantidade de vapor d'água. E esse gráfico, né, aí abaixo, ele mostra desde 1988 até 2005, um gráfico que mostra o aumento de umidade específica, né, sobre a superfície dos oceanos. Isso mostra aí que existe uma variação então positiva, né, mesmo que varie, né, ao longo do tempo, existe uma tendência de aumento
nesse indicador. Bom, em relação à circulação global da atmosfera, os ventos de oeste, também chamados de westerlies, que dominam as latitudes médias, lá relacionados à célula de Ferrel, aumentaram a intensidade em todas as estações do ano desde 1960, ou seja, os ventos estão mais fortes. Foram também observados aumentos na frequência de ciclones, na quantidade de ciclones tropicais, desde os anos 70. Esses eventos estão diretamente associados ao ENSO. ENSO é El Niño Oscilação Sul. Sobretudo porque ventos e formação de tempestades muito fortes estão associadas a aquecimento anormal da temperatura da superfície dos oceanos. Foi monitorado um aumento no número de tempestades e uma redistribuição de suas trajetórias. As principais ocorrências ocorreram no Pacífico Norte, Índico e Pacífico Sudoeste. No Atlântico Norte, o número de tempestades e ciclones tropicais vem batendo sucessivos recordes entre 1981 e 2005. Essa figura ela mostra a distribuição das trajetórias dos ciclones tropicais, e aí em tons de amarelo e vermelho são os ciclones mais fortes, que a gente conhece como furacões. Então esse mapa está um pouco confuso porque ele reúne mais de 100 anos de trajetórias de ciclones. A gente não consegue perceber muitas nuances, mas a gente consegue ver que existe uma concentração deles no Atlântico Norte e no Pacífico Sudoeste, que é ali perto da Ásia. É interessante notar que no Atlântico Sul, eu acho que eu já falei sobre isso, não existe muita detecção desses ciclones mais fortes, porque a temperatura da superfície do mar não é tão alta, o que não proporciona a geração desses sistemas ciclônicos de tempestade mais fortes. A gente não tem aqui nada semelhante ao que se tem como tufões no leste asiático e ao que se tem como furacões ali na América do Norte. Então, a variação, a ocorrência desses ciclones, ela vai ser realmente detectada onde eles ocorrem com mais frequência, e o que se tem identificado é que onde eles já ocorriam com mais frequência, eles estão ficando cada vez mais frequentes. Já esse mapa mostra a distribuição das variações mais significativas na altura das ondas oceânicas, E aí a escala é de centímetros por década. A gente consegue perceber aí que em algumas regiões do planeta, sobretudo no Pacífico Norte, no Atlântico Norte, houve um aumento aí de quase 1 a 1,2 centímetros por década na altura média das ondas oceânicas. Isso está muito relacionado ao aumento na intensidade dos ventos sobre a superfície do oceano, uma vez que são os ventos que transferem a energia para o oceano para formar as ondas da forma como a gente conhece. Bom, em relação ao futuro climático global, de acordo com as projeções do 5º relatório do IPCC de 2014, como eu disse, o 6º relatório, que vai ser lançado em 2022, pode ainda atualizar essas tendências, A temperatura superficial no planeta Terra vai continuar subindo no século XXI em qualquer um dos cenários projetados, Esses cenários aí que eu chamo de RCP, que eles chamam de RCP, que vai do 2,6 até o 8,5, que são cenários com menor concentração de emissão de gases na atmosfera e com maior emissão de gases na atmosfera. É bastante provável que vão ocorrer ondas de calor, que elas vão durar mais,
precipitações extremas vão ficar cada vez mais intensas e frequentes em algumas regiões do planeta, o oceano vai continuar a aquecer e o nível do mar vai continuar a subir, né? Então, o que esse gráfico mostra é que o aumento da temperatura global até o final do século XXI, em comparação com o período de 1986 a 2005, deve variar entre 0,3 graus Celsius até 1,7 graus Celsius, a depender aí do cenário mais otimista ou mais pessimista. E a região do Ártico vai continuar a aquecer mais rápido do que a média global. Isso também é bastante provável de acontecer. É também bastante provável que vão ocorrer mais ondas de calor e de frio extremos ao longo da maioria das áreas continentais do planeta, e o nível do mar, como eu disse, vai continuar a crescer. Vamos então ver mais umas informações globais sobre o aumento da temperatura, as variações na precipitação e no nível médio do mar. Então, até o ano de 2100, né, em relação à temperatura da superfície terrestre, aí nesses dois mapas da figura A, que mostram as mudanças na média da temperatura superficial, comparando, né, o padrão de 1986 e 2005 até o final do século, a gente tem uma tendência de aumento nas temperaturas, sobretudo nas maiores latitudes do hemisfério norte, em segundo lugar nas áreas continentais do hemisfério norte, e depois aí alguma coisa próximo às zonas equatoriais, também com uma tendência para o hemisfério norte. De uma forma geral, no hemisfério norte, onde há uma expectativa de que as temperaturas vão oscilar positivamente de forma mais intensa. Quando a gente fala sobre a precipitação, as mudanças não serão uniformes, né, como a gente já entende. Nas altas latitudes e no Pacífico Equatorial, né, nessa zona mais central do Oceano Pacífico, eles devem perceber um aumento na precipitação média anual no cenário do lado direito, que é o cenário mais pessimista em relação às mudanças climáticas, né? Mas nas latitudes médias e nas regiões secas subtropicais, a temperatura média tende a decrescer, enquanto que em várias áreas de latitudes médias, né, úmidas, a precipitação também deve crescer. Então, nesse cenário de RCP 8,5, as projeções são bastante heterogêneas, né? Então, o que a gente pode ver no mapa é que essas áreas onde tem um verde mais escuro, haverá um aumento na precipitação, enquanto nessas áreas com tom mais amarelado e alaranjado, a gente tende a ter uma tendência de diminuição no volume de chuvas. Isso tem, chuva tem muita implicação ecológica, né? Então, determinados ecossistemas podem sofrer mudanças bastante significativas na sua composição, né, de acordo com esse cenário. Por exemplo, se a gente observar aí no Brasil, nessa figura do lado direito, aí, B, de precipitação, há uma tendência de a área amazônica ficar mais seca, né? E isso corrobora aquela ideia que já existe da savanização, né? Transformando um ecossistema de muito úmido para semiárido, né? Então a gente tem uma tendência de redução de chuvas nessa área, o que pode causar potencial transformação de grande parte desse ecossistema. Já em relação ao nível do mar, né, nesses dois últimos mapas aí, em ambos os cenários a tendência de aumento da sua temperatura, né, e com o aumento na temperatura dos oceanos, a gente tem
por vários motivos, né? A gente vai ter aí uma tendência de aumento no nível dos oceanos, né? Atualmente, essa taxa de aumento está em torno de 4 milímetros por ano. São taxas pequenas quando a gente compara um ano com o outro, mas se a gente projetar aí décadas e até o final do século, esses valores podem ser realmente muito elevados, né? E esse aquecimento ele também não é uniforme, né? E a maior área onde deve haver, é provável que haja aquecimento na superfície do oceano, nas áreas tropicais e nas áreas subtropicais do hemisfério norte. Bom, já caminhando para o finalzinho dessa aula, vamos falar um pouco mais sobre variabilidade climática. Um dos aspectos mais proeminentes de nosso tempo e clima é a sua variabilidade. Essa variabilidade varia em muitas escalas de tempo e espaço, de fenômenos de pequena escala, como rajadas de vento, tempestades e tornados localizados, a características de grande escala, como frentes e tempestades. Há características ainda mais prolongadas, como secas e inundações e flutuações ocorrendo em escalas de tempo multissazonais, de vários anos, de várias décadas e até de vários séculos. Alguns exemplos dessas flutuações de escala de tempo mais longas incluem um verão anormalmente quente e seco, um inverno anormalmente frio e com neve, uma série consecutiva de invernos anormalmente amenos, ou excepcionalmente severos e até mesmo um inverno ameno, seguido de um inverno rigoroso. Em geral, os fenômenos de escala de tempo mais longos estão frequentemente associados a mudanças na circulação atmosférica que abrangem áreas muito maiores do que uma determinada região afetada. Às vezes, essas características de circulação persistente ocorrem simultaneamente em vastas áreas e aparentemente não relacionadas partes do hemisfério, ou mesmo do globo, e resultam em padrões anormais de clima, temperatura e chuva em todo o mundo. Durante as últimas décadas, os cientistas descobriram que aspectos importantes dessa variabilidade climática interanual estão ligados a um fenômeno natural em escala global conhecido como El Niño Oscilação Sul ou ENSO. El Niño e Laninha são, respectivamente, as fases quentes e frias de um padrão de variabilidade climática recorrente ao longo do Oceano Pacífico Equatorial ou tropical. E a sigla utilizada é ENSO, E-N-S-O, que seria El Niño Southern Oscillation, ou em português, ISO, Índice de Oscilação Sul. Bom, historicamente, para se caracterizar períodos de El Niño e Laninha, usa-se o índice ONI, que é o índice oceânico do El Niño. Traça-se uma média das temperaturas no Pacífico Equatorial ao longo de 30 anos e as oscilações observadas em torno dessa média, se elas são positivas, acima de 0,5 grau Celsius na temperatura da superfície do oceano, a gente tem as condições de El Niño. Se essa variabilidade em relação à média, né, nas temperaturas observadas no Oceano Pacífico Equatorial forem negativas, acima de menos 0,5 graus de temperatura, tem-se então as condições de Laninha. Nesse gráfico a gente tem a série histórica, né, de detecção de El Niño e Laninha, representada aí por linhas horizontais vermelhas, né, o que assume-se temperatura de 0,5 grau acima da média, e a linha azul assumindo temperatura de 0,5 grau abaixo dessa média das temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial. A gente tem então a detecção desde 1950 das condições de El Niño em vermelho, alaranjado, e Laninha em azul. Bom, e daí para se dizer que um ano está ocorrendo El Niño ou Laninha, essas temperaturas
meio grau acima para caracterizar o ninho ou meio grau abaixo da média para caracterizar laninha, devem persistir por ao menos 3 meses consecutivos. Quando as temperaturas no Oceano Pacífico Equatorial estão dentro da média, né, ou dentro desse intervalo menor do que meio grau positivo e menor do que meio grau negativo, as condições são chamadas de neutras. Vamos reparar aí que na primeira sequência a gente tem do ano de 1950 a 1970, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos de El Niño, 1, 2 e 3 eventos de Laninha, né? Entre 1972 e 1990, nós tivemos aí um El Niño aí no início dessa série, e depois um evento de Laninha entre 1974 e 1976 que foi bastante forte, né? Já aí considerando o terceiro gráfico, né, no período entre 1997 e 1998, a gente teve um El Niño realmente muito forte e condições de Laninha mais persistentes ali entre 2010 e 2012. E já agora, em períodos mais recentes, nós tivemos aí no último gráfico condição de El Niño bastante forte em 2015 e 2016. Né? E hoje nós estamos sobre as condições de Laninha, né? Com a projeção aí para os próximos meses de a gente voltar para uma condição neutra. Mas o que esses eventos de El Niño e Laninha eles promovem no clima ou nas condições atmosféricas globais? Esses dois mapas trazem na perspectiva global, né, o tamanho das diferenças entre condições durante Laninha e durante El Niño. Então a gente tem aí muito nítido, né, que ao longo dessa maior bacia oceânica do planeta, que é a bacia do Oceano Pacífico, há uma variação bastante evidente da temperatura da superfície das águas aí junto à zona equatorial no Pacífico. E em Laninha a gente tem aí temperaturas até -8, -9 Fahrenheit, que dá mais ou menos -3, -4 graus Celsius de diferença. E durante as condições de El Niño a gente tem o contrário, né? Águas aquecidas até 8, 9 graus Fahrenheit, que dá uma diferença aí de 3, 4 graus Celsius acima das condições médias, né? Então reparem, esses mapas são interessantes para a gente reparar o tamanho dessa modificação, né, e o que isso representa no contexto oceânico global, que é bastante evidente. Bom, essa variabilidade altera os fluxos de ar globais e promove efeitos climáticos colaterais em quase todo o planeta. Mas cabe destacar que nessa imagem aí de cima, durante as condições do El Niño, onde há um aquecimento anormal da superfície da maior parte do Pacífico Equatorial, as águas mais quentes promovem um centro de baixa pressão atmosférica sobre boa parte do Oceano Pacífico Equatorial, e isso faz com que haja ar ascendente e formação de nuvens bem carregadas. Uma vez que esse ar ascende, ele vai depois descer em áreas de alta pressão atmosférica, aqui no continente sul-americano e também no leste asiático, ali próximo à Indonésia. Então a gente tem aí as condições mais secas durante períodos de El Niño e condições nessas porções aí mais laterais, onde há essas setinhas aí descendentes, e ao longo do Oceano Pacífico Equatorial a gente tem condições mais úmidas, né? E durante a ocorrência do Laninha a gente tem um resfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial, transportando essa área de baixa pressão em direção aí ao norte da América do Sul e em direção ao leste asiático, ali na Indonésia, onde a gente vai ter condições de tempo bastante
quentes e úmidas, né, prolongando aí o período de chuvas. E sobre o Oceano Pacífico Equatorial nós teremos aí então uma área de alta pressão atmosférica com ar seco e frio descendente. E esses fenômenos, né, de ampla escala, eles afetam o clima global com várias implicações ao longo de várias partes do planeta que a gente vai falar um pouquinho mais. Aqui está um exemplo do último El Niño mais forte que nós tivemos em 2016, e aí a gente pode ver aí que a temperatura da água no Pacífico Equatorial, né, está bem avermelhada, né, isso chega próximo a 8 graus Fahrenheit, que chega perto aí de 4 graus Celsius acima da média, o que é bastante para variações de temperatura no oceano, né? Então, essas condições de águas mais quentes viabilizam aí a mudança nos padrões de circulação atmosférica globais. E aqui um exemplo desse último Laninha, agora que está ocorrendo desde mais ou menos novembro do ano passado, né, de 2020. Essa é uma imagem de dezembro de 2020, mas essas condições persistem até o momento, né, já para uma transição para voltar às condições neutras, né? Então a gente observa, quando comparado à imagem anterior, que as temperaturas das águas no Oceano Pacífico Equatorial, né, durante esse evento são bem diferentes, né, bem mais baixas do que a média. Aí a gente vê bem proeminente esse tom de azul, né, que vai se aproximar aí de uma diferença de 7 ou 8 graus Fahrenheit, né, a menos do que a média, que significa algo em torno de 3 ou 4 graus abaixo da média das temperaturas normais, né? E só essa variação já faz muita diferença, né? Águas frias, a gente não tem águas mais frias, a gente não tem ocorrência de evaporação tão forte, né? O que predomina é a ocorrência de centros de alta pressão atmosférica sobre essa área, com um céu mais limpo, né, transportando toda essa água quente bem para o lado esquerdo aí da imagem, né, lá em direção ao leste asiático, né, Indonésia, ao norte da Austrália, aonde lá sim a gente vai ter as condições mais propícias de baixa pressão atmosférica e tudo que está associado, né, formação de grandes cúmulos nimbus e muita chuva e umidade. Tá? Então, a diferença entre 4 graus Celsius positivos durante um evento de El Niño e 4 graus Celsius negativos abaixo da média, né, ao longo de condições de El Niño, faz aí grande diferença no sistema climático desse que é o maior oceano do planeta, né? Por isso que as implicações de El Niño e Laninha são globais. Então esse é um gráfico extraído, né, para esse monitoramento das condições de oscilação das temperaturas no Pacífico Equatorial na última década. E aí a gente tem aí um evento de Laninha bem forte entre 2010 e 2011. Depois a gente tem aí em barras cinzas as condições neutras, passando por um evento de El Niño bem forte em 2015 e 2016. Depois aí a gente tem 2 eventos de Laninha fracos, um evento de El Niño fraco aí em 2019, e agora um evento de Laninha um pouco mais forte no final de 2020 e início de 2021, né? E a tendência projetada é que a gente volte para as condições neutras nos próximos meses. Então, durante esse último evento de Laninha, a gente tem aí uma animação que está até bem acelerada entre julho de 2019 até dezembro de 2020. E aí a gente consegue ver, né, se a gente observar bem aí no Pacífico Equatorial, que as águas vão passando aí de um tom amarelado para
para um tom azul que vai se tornando mais forte, mais evidente aí no final do ano de 2020. Né? Isso caracteriza as condições de El Niño e Laninha. As temperaturas sobre os oceanos, né, as anomalias em relação à média, elas são muito dinâmicas. Né? O oceano ele não para de aquecer e resfriar suas águas ao longo dos anos. Mas quando esses eventos, né, de esfriamento da água são mais persistentes, mais do que 3 meses, tem-se aí as condições de Laninha, e essas são as condições atuais. Em razão das mudanças na circulação atmosférica e, sobretudo, nos centros de alta e baixa pressão ao longo do Pacífico Equatorial, durante o El Niño, os impactos climáticos globais, alguns deles são bem conhecidos e muito prováveis de acontecer durante as fases quentes aí do índice de oscilação sul. Então, essa figura mostra aí a perspectiva global, né, com alguns desses impactos. Né? Primeiro que aí no Pacífico Equatorial, no meio do oceano, a gente tem uma ampla área verde que vai ficar mais úmida, né? Uma vez que a gente vai ter aí o centro de baixa pressão se espraiando ao longo desse oceano. Né? Então, eu tenho mais evaporação, mais precipitação, então, portanto, uma área mais úmida. Na América do Sul, os principais elementos são períodos mais quentes. Né? A gente tem essas condições mais quentes para todo o centro-sul e parte do nordeste brasileiro, e também aquecimento, né? Áreas mais quentes aí na porção oeste do continente sul-americano. Mais ao sul, ali do Chile, a gente vai ter aí condições um pouco mais úmidas. Na América Central, ali na região do Caribe, a gente vai ter condições de mais quentes e secas, né? Uma vez que é uma área equatorial, né? Na faixa tropical, mas em função do efeito do centro de alta pressão posicionado aí, ela não vai ser úmida como ela é normalmente, então a gente passa por uma condição quente e seca. E aí a gente tem na Oceania e no leste da Austrália e todas aquelas ilhas ali do Pacífico sudoeste, a gente vai ter condições aí em azul claro, frias e secas, uma vez que a gente já está em uma latitude mais alta, né, e os centros de baixa pressão eles estão posicionados bem ali no centro do Pacífico. Então, esses são alguns impactos globais do El Niño. As condições globais ficam bastante diferentes quando a gente está falando de Laninha, né? Então, durante as condições de Laninha, a gente vai ter aí na zona do Caribe, na América Central, as condições frias e úmidas, né? Então, normalmente é uma área úmida, mas normalmente as temperaturas vão ser mais baixas em função dessa grande extensão de água fria sobre o Pacífico. As mesmas condições frias vão ocorrer ali em todo o sudeste e o leste asiático, né, em grandes áreas ali. No sul da América do Sul, a gente vai ter um clima mais seco, né, e aí isso afetando a região sul do país, que normalmente tem chuvas super bem distribuídas ao longo do ano, vai apresentar um padrão mais seco. E outra área de destaque, essa parte aí do continente australiano vai ser mais quente do que o normal. Tá? No sul da Austrália a gente tem umas áreas um pouco mais úmidas, e no oeste da África a gente vai ter condições mais frias, né? O que é uma anormalidade em comparação às condições de El Niño, ou comparação com as condições, digamos, mais normais para essa área do planeta. A gente vai ter uma área mais úmida, né? Devido a essa transição do centro de baixa pressão atmosférica ali para a região da Indonésia, né, o sudeste asiático.
ela vai ser mais úmida porque normalmente nessa porção ela é mais seca, enquanto que em condições de El Niño. Aí nas condições de Laninha a gente vai ter nessa área central aí do Oceano Pacífico Equatorial condições mais secas, né? Porque essa água oceânica abaixo da temperatura normal, ela não promove centros de baixa pressão, né? Ela, na verdade, ela arrasta os centros de baixa pressão mais em direção ao Sudeste Asiático e ocorre aí na região do Pacífico Equatorial, então condições mais secas, né? Com ventos frios e secos soprando a partir de um centro de alta pressão atmosférica. Isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.